O Conexão Tarobá hoje está no Village Eventos. Acompanhamos a Expo Time Out, uma edição totalmente diferenciada daquilo que você já viu nas anteriores. E claro, o grande idealizador e inovador disso, Fabiano Zanzin, que está comigo aqui. Fabiano, parabéns mais uma vez. E qual é o balanço que você já pode fazer desse formato? Fernando, sou eu quem agradeço demais aí a presença de vocês, né? Cara, sucesso, né? A gente testou um formato novo, um formato que a gente trouxe dos Estados Unidos, copiando inclusive uma versão, lógico, bem pequenininha da NRF, que é esse formato de plenária, separada da feira, a feira específica para quem quer vir para a feira de negócios, uma arena também de palestras ali, temáticas específicas ali, de 30 em 30 minutos, formato dinâmico, e deu super certo, todo mundo gostou demais, tanto que nesse momento tá rolando, né, a feira plenária ali, enfim, formato consolidadaço. E qual foi o critério que você usou para montar os temas, para trazer os temas e as pessoas certas para esses temas também? Sabe, Fernando, que essa é uma atribuição que eu não abro mão. Esse é a única coisa do Time Out que eu faço, né? Eu não terceirizo, não delego isso. Por quê? Todos os dias eu estou dentro de uma empresa diferente, sabe? E vivenciando as dores das empresas, né? Então, eu fiz questão de convidar pessoas que pudessem estar no palco e contribuir efetivamente com conteúdos, estratégias, ferramentas de aplicação prática. Então, só sobe no palco do Time Out quem já fez e está fazendo. Não tem como eu ensinar você montar uma folha de pagamento ou falar do desafio de fazer uma folha de pagamento se você nunca teve uma folha de pagamento. Então a gente tem especialistas falando de gestão de pessoas. Eu queria um economista para falar, né, numa linguagem simples para o empresariado. Né? Veio lá o Pablo Spire, uma linguagem simples. Eu queria uma pessoa para falar sobre saúde emocional, doutora Ana Beatriz Barbosa, né? Queria uma pessoa de autoridade para falar de inteligência artificial. A gente está recebendo o doutor Omar Tarra, que é um craque nesse assunto, na área médica. Alguém para falar sobre gestão, modelo de negócio, Sandro Magaldi. Então, óbvio, alguns por afinidade, porque eu conheço, outros porque é autoridade e a gente convida, o pessoal vem por conta do formato do evento. Então, realmente a gente traz, eu sempre digo que sobe no palco do Time Out quem tem legitimidade para estar ali. O que há de melhor. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, Fabiano? Por exemplo, quando a gente ouviu o Everton Mufato no teu bate-papo, que aliás, parabéns pela condução, foi exatamente no ponto que acho que todo mundo queria ouvir, os erros que foram necessários até para os acertos. O que você pode falar para a gente sobre isso, Fabiano? Cara, bom, o Everton Mufato é um craque, né? Mas um craque da empresa do mundo real, né? Então, assim, quando você olha uma empresa do tamanho que é o conglomerado, né, do grupo, e tiveram que assumir a sucessão da empresa ali de forma prematura, então é muito bacana. Eu digo que empresário aprende muito com outro empresário. E você ouvindo outro empresário, não só dos acertos, mas principalmente dos erros, né? O Everton falou várias vezes no palco, poxa, eu não sei dizer o que fazer, mas talvez eu sei dizer o que não fazer, né? O que não fazer. Exato. Exatamente. Então... E ele falou uma coisa interessante também, que eles foram tão inovadores em algumas situações, que ele até colocou o carro na frente dos bois, né? Falou que teve que recuar em algumas questões quando o assunto foi inovação. Isso ocorre no dia a dia das empresas. Você quer ser muito vanguardista, muito... Aí depois fala, não, peraí, nem o mundo chegou lá ainda, eu já estou querendo adiantar. Tem que saber fazer a leitura, né? Do momento certo, né, do time da empresa. Mercado é time, é o produto certo na hora certa. Perfeito. Fabiano, muito obrigado mais uma vez pela parceria, né? Você permitiu aí que a Tarobá entrasse de sola, literalmente instalasse aqui dentro do evento e a gente conseguiu levar tanto conteúdo para o nosso telespectador. Obrigado e parabéns e até o ano que vem. Eu que agradeço. Até o ano que vem, 2027. Valeu. Tamo junto. E nós estamos tendo a honra de receber aqui no programa também professor Luiz Lobão. Fez uma palestra espetacular aqui. Olha, quem não pôde participar do Time Out desse ano, que teve o formato Expo Time Out, perdeu muito conteúdo. Lobão, uma satisfação te receber aqui no nosso programa, uma alegria. E eu queria que você contasse para o nosso telespectador, aliás, boa parte do telespectador aqui empresariado, que está apreensivo com esse momento de turbulência que a gente está vivendo, né? De instabilidades, guerras e tal. O que hoje vocês estão trazendo, estão tanto colhendo nas empresas quanto levando para elas de informação nesse aspecto?
nesse mundo instável que a gente está vivendo? Perfeito. Vamos lá, né, gente? Não é a primeira crise que nós estamos passando, né? Eu acho que o empresariado brasileiro ele é um vencedor, né, na capacidade, na resiliência de lidar com as crises. Então, eu estou atualmente em 9 conselhos de administração. O que a gente vem recomendando às empresas nós temos que fazer o nosso dever de casa. O que significa o dever de casa? Avaliar qual é o impacto, reforma tributária, se nós temos impactos geopolíticos, seja de câmbio, seja de... por exemplo, nós estamos no setor têxtil, nós estamos mudando a nossa base de importação para não criar dependências em determinados países. Então, ele precisa ter... Parece geopolítica coisa chique de grande empresa. Geopolítica, se você compra lá fora, quando muda o combustível, quando muda as cadeias produtivas, tem um impacto no seu negócio. Então, a primeira coisa é não desesperar, porque isso vai afetar todo mundo. Segundo, entender os impactos. Reforma tributária, quando vier o split payment, a gente tem uma nova dinâmica, inclusive de caixa. A gente financiava a operação com dinheiro, financiava o caixa, principalmente com dinheiro do imposto a pagar, tudo isso sai antes. Então muda a lógica da necessidade de capital de giro da organização. Dito isso, faz parte do jogo, vai afetar todo mundo. Então, não é hora de congelar. Uma das características de empresas longevas é ser resiliente, que é a capacidade de passar por crises e se amoldar. Então, é mais uma crise? Sem dúvida, como muitas que nós já passamos, mas você pode escolher entre se fechar, congelar, ou ir para o mercado e fazer propostas novas. A gente tem adotado essa postura, não ficar, ó céus, ó mar, ó o que... Vamos fazer o nosso trabalho, porque alguém não vai fazer. Sim. No momento que alguém não fizer, a gente vai ocupar esse espaço. Então, o meu recado é, nós, empresários, já estamos sofrendo há muito tempo. Esperar que no curto prazo teremos vantagens, não teremos. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. É verdade. Teve uma frase muito bacana na tua palestra, aqui no Time Out. Navio em mar calmo. Todo navio é bom, né? Em mar calmo. O que essa frase nos traz hoje, fazendo uma analogia com o que nós estamos vivendo? Que eu não coloquei essa imagem que eu gosto muito, né? Que eu gosto primeiro de colocar o mar calmo. É uma frase de Shakespeare, né? Quando o mar estava calmo, todos os navios mostravam competência flutuando. Trazendo para o mundo dos negócios, quando os mercados não tinham grandes mudanças, as empresas mostravam competência produzindo resultado. Nós estamos numa grande turbulência. E numa grande turbulência, os métodos que nos trouxeram aqui são insuficientes para nos dar resposta. Então nós precisamos achar novos métodos para poder solucionar esse problema. Mas, de novo, eu não gosto desse sentimento de alerta, de que... Alarmismo. Vai ser difícil, mas nós vamos dar a volta. Sim. Nós vamos dar a volta, como muitas vezes a gente conseguiu. O empresário realmente, ele precisa, se ele pudesse ter apoio da União, dos governos, para poder, a gente poderia dar saltos, né, de produtividade no país, mas não teremos no curto prazo. Então nós temos que fazer o nosso dever de casa. Eu digo o seguinte, o jogo passa a ser um jogo de rouba-montes. Quem tiver mais habilidade vai pegar aquilo que está sobrando no mercado. Velocidade, atenção e cuidado com o cliente. E é verdadeira também aquela frase, num momento como esse, que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Onde estão os lenços aí para Sem comprar? Dúvida alguma. Hoje, por exemplo, você tem uma explosão do uso da IA. Quem está ganhando dinheiro? Quem está ensinando dá curso de IA. Quem está gerando, criando os agentes de IA. Está dando resultado? Somente 6% das empresas que estão investindo em IA tiveram ROI positivo. Então ainda é uma experiência. Mas olhar para essa oportunidade é o seguinte, há um crescimento. Onde está o dinheiro? No passado tinha uma tecnologia chamada Profit Pools. Ou seja, eu pego a cadeia
e na cadeia eu vejo aonde está o dinheiro. E aí eu ataco exatamente aonde está o dinheiro na cadeia. Então esse mapeamento de onde está o dinheiro na cadeia é uma forma de entender a estratégia da empresa. Perfeito. Outra coisa interessante, tem algumas variáveis que a gente não controla. Falamos de algumas delas aqui, né? Guerra, câmbio e até políticos, podemos dizer assim, né? E nós estamos diante aí de uma reforma tributária que vai impactar muito, né, a vida do empresariado. O que você tem comentado, o que você tem ouvido também de empresas quando o tema é reforma tributária, Leandro? Lobão. Bem, nós tivemos recentemente, né, as exigências para as empresas listadas de fazer o inventário de sustentabilidade. Na sexta-feira isso foi cancelado. Nós tivemos a exigência da NR1 como compromisso, já estavam falando que ia destruir as empresas, que ia ser uma grande mudança. Na última hora foi cancelado. De novo, não tem bola de cristal, por favor. Sim. O que nós estamos falando, vou dar aqui, não vou dar números absolutos, mas números metafóricos para as pessoas pensar. Hoje, quando você emite uma nota fiscal, você pega algo em torno de 94K de informação, manda para a Receita, não trava a nota e a nota vem depois, sem nenhuma trava. Você emite a nota, você joga o dado, emite a nota, desce a nota, se precisar cancelar, tudo bem. Com o advento do split payment, imagina que você vai entrar num pedágio. A hora que o seu sistema avançar, antes de abrir a catraca, ele vai ter que verificar, vai ter que distribuir para todos os fornecedores, vai ter que fazer a reserva, retirar o split payment, dividir num duplo IVA, deve voltar com uma autorização para liberar a catraca. Hoje, nós não temos um sistema capaz de fazer isso em tempo real. Então, será que a reforma tributária ela será alongada? Será que ela será redesenhada de novo? Não gostaria de apostar nisso. Eu gostaria de preparar para o pior cenário, né, que hoje nós já estamos emitindo nota fiscal, né, com CBS e IBS. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais mudanças. Então, empresário, faça o dever de casa como se as coisas fossem acontecer. Não acredite que não haverá uma mudança, haverá uma mudança grande. Não é uma reforma tributária, é uma nova constituinte tributária. Perfeito. É muito mais grave do que a gente imaginou. Foram nos vendido como algo que ia melhorar a eficiência da nossa empresa. Nós vamos conviver um bom tempo com a segurança jurídica do modelo antigo e custos, segurança jurídica do novo processo. Então, é uma dor de cabeça. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado pela conversa. Muito obrigado. O nosso programa vai para o intervalo e na volta, mais conteúdo aqui no Conexão Tarobá. Até mais. E o Conexão Tarobá está de volta, direto da Expo Time Out aqui no Village Eventos, conversando com o meu querido Dr. Omar Tarra. Que satisfação te receber. Ficou distante da gente agora, mas está perto por meio das plataformas digitais. Conta para o nosso telespectador, Omar, primeiro um prazer te receber aqui. Qual foi o teu conteúdo levado para o público aqui do Time Out? Olha, muito prazer, né, estar novamente com vocês aqui. A gente já participou de várias entrevistas. Nós trouxemos aqui para o Time Out algo sobre transformação digital. Nós estamos discutindo bastante profundamente a importância hoje da inovação como diferencial competitivo das empresas, como você se diferenciar dentro do mercado e você se utilizar dessas novas tecnologias para poder realmente fazer uma abordagem mais específica do consumidor. O futuro do negócio, do serviço, do produto é unir UX, que é a experiência do consumidor, com a inteligência artificial. E essa é a nossa mensagem. Tem gente que ainda está tendo dificuldades ou está tendo resistências a entrar nesse mundo, né? Qual seria a melhor forma de começar a entender essa dinâmica? Porque muita gente ainda não entendeu.
Então, nós temos aqui uma proposta de um framework básico para que uma empresa, mesmo uma empresa simples, às vezes um serviço pequeno, possa realmente começar a atuar dentro dessa nova mentalidade. O primeiro é entender que nós, como empresários, como produtores, como prestadores de serviços, nós não somos mais o centro das atenções. Quem é o centro da atenção é o cliente. Então, o seu serviço ele tem que se voltar para aquilo que o cliente quer. Você tem que fazer, ele gosta de pão quente, então vou fazer pão quente. Então, é muito mais sobre mudança de processo e de mentalidade do que propriamente tecnologia. Porque a tecnologia, hoje a gente tem uma, amanhã a gente vai ter outra. Agora, a mentalidade, nós temos que nos adaptar. Então, primeiro isso. A outra questão é você valorizar e preparar as pessoas que estão trabalhando com você. Então, hoje é fundamental que as pessoas estejam letradas hoje em inteligência artificial, em tecnologia da informação, saibam se utilizar dessas ferramentas, possam estar acessando as redes sociais para poder mostrar o seu serviço, mostrar o seu produto. E terceiro, né, dar um retorno para o cliente também. Né? Isso é muito importante para ter a longevidade, a sustentabilidade da sua empresa. Acompanhe todas essas discussões. Não fique de fora desse espaço, porque senão você vai ficar para trás. E a comunicação nisso é fundamental, né? Porque você tem que saber trabalhar essa linguagem também, né? Comunicação é o aspecto mais importante. A gente já discutiu isso várias vezes, né? Hoje, o empresário que não se comunica, vamos dizer, o prestador de serviço que não se comunica, o médico que não se comunica, ele está perdendo clientes, está perdendo pacientes, está perdendo espaço dentro vamos dizer, do mercado. Então, é fundamental que nós tenhamos uma boa comunicação. E uma comunicação ágil, prática e que venha atender aquilo que realmente o consumidor consegue entender. Nada muito difícil, nada muito complicado. Né? Às vezes a gente quer complicar muito, as pessoas acham que é muito complicado, mas na verdade a ferramenta está lá disponível para simplificar tudo isso, né, Om? Então, você veja que a grande revolução que está acontecendo hoje, e é algo que o pessoal fala muito pouco, é que pela primeira vez da humanidade, quem está demandando esse novo modelo não são as empresas, não são os intelectuais, não são as universidades, são os clientes. Então, veja bem, os clientes estão demandando um novo modelo de negócio. E você tem que se adaptar a isso. Você tem que se adaptar de uma maneira a que o seu negócio se aproxime desse novo modelo de negócio. Ou então, muda o seu negócio. Senão você vai ficar fora do mercado. O desafio hoje, então, é entender o cliente. É ouvir o cliente e entendê-lo. Entendê-lo e se adaptar. Adaptabilidade é o framework principal. É aquele que realmente a gente percebe que é aquilo que vai te posicionar. Veja bem, hoje nós temos, por exemplo, a área da saúde, que é a área que a gente liga, né? Nós temos as plataformas digitais. Qual é o convênio que mais cresceu no Brasil nos últimos 5 anos? Não foi a Rap Vida, não foi a Notre Dame, não foi a Unimed, não foi a Porto Seguro, foi o Doutor Consulta, que é uma plataforma digital que hoje está atendendo milhões de pessoas. Então, que é a telemedicina. É uma telemedicina, é um serviço de telemedicina e de teleorientação. Então, essa é uma realidade. Sim. Você fala assim, mas tem a legislação, mas tem a regulação, mas tudo isso acaba tendo que se adaptar à realidade. É como aconteceu com o Uber. A Uber vai acabar com o táxi. Né? Hoje, a Uber criou uma divisão para taxistas. Olha aí. Né? Veja bem, hoje... Ou seja, ela mesma viu o movimento. Você vê como é que é a adaptabilidade das empresas. Num primeiro momento ela veio, ela trabalha com mobilidade, ela enfrentou os taxistas fizeram um movimento contra a Uber e hoje a Uber tem uma divisão que ela engloba os taxistas para trabalharem com ela. Olha só. Eu tive agora em Palo Alto, fiquei uma semana no Vale do Silício, fizemos uma imersão só em tecnologia e inovação e lá nós usamos, por exemplo, praticamente só o chamado Waymob, que é o carro sem motorista, é o carro autônomo, né? Então no começo você fica um pouco assustado. Já em São Francisco, ali na Califórnia, 27% da frota já é sem motorista, que é o carro autônomo. A minha esposa está participando de um evento na China agora, acabou de me mandar, o governo chinês está demandando agora uma nova tecnologia em que todos os carros chineses serão elétricos e eles querem transformar pelo menos 27% da frota em carros autônomos também. Então, isso está mudando com uma velocidade que se a gente não, vamos dizer, pelo menos entender o que está acontecendo, a gente acaba ficando de fora do mercado. Então, a gente pode deixar uma mensagem. O que te trouxe até aqui não te levará para o próximo ponto.
Esse é o axioma mais verdadeiro que existe. E a gente tem que entender realmente o que vai nos levar para o próximo ponto. Então não se preocupe com o que te trouxe até aqui. Esquece o que te trouxe até aqui. Comece a entender, comece a prospectar o que vai te levar para os próximos 10, 15, 20 anos. Esse é o seu caminho. Gente, vou liberar o Dr. Omar. A gente teria aqui mais meia hora, 40 minutos de conversa, porque o assunto é apaixonante, né? Uma pergunta vai levando a outra. Verdade. Mas eu quero te liberar para a tua participação e daqui a pouco vem mais um palestrante, mais um conteúdo aqui no Conexão Tarobá. E o Conexão Tarobá também vai conversar com Papo Spire, o Torinho, né, Paulo? Vai, Torinho! Como é que vai, Fernando? Tudo bem? Torinho tá calmo agora, Torinho tá bravo, como é que ele tá? Olha, no mundo, o Torinho tá chifrando pra tudo que é lado, né? As bolsas dos Estados Unidos têm batido recorde atrás de recorde, as bolsas na Europa estão todas em recorde, o estoque 600 lá na Europa tá batendo recorde hoje de novo, pelo quarto dia seguido. Então, porque touro de ouro é quando algum ativo ou a bolsa bate uma máxima histórica. Então o Torinho tá saltando para tudo que é lugar. Só que no Brasil, que a bolsa tá a 178 mil pontos, né? A máxima, o touro de ouro da bolsa brasileira é lá na casa dos 200 mil. Então, Pablo, a gente viu com taxa Selic alta, a bolsa operando até abaixo de 100 mil, né? Depois que tivemos taxa de juros na pandemia 2%, agora que caiu para 14%, por que a bolsa não está acompanhando? Eles estão esperando cair muito mais a Selic, porque tem aquela máxima de quando a Selic cai, a bolsa sobe. Essa lógica não está acontecendo? A bolsa, ela teve, assim, o que aconteceu no mundo nos últimos 12 meses, 18 meses, digamos assim, né? Quando o Trump assumiu, voltou para a presidência dos Estados Unidos de maneira estrondosa e já veio com o assunto das tarifas. A partir daquele momento começou a ter uma saída de dinheiro dos Estados Unidos para diversos países do mundo, inclusive para países emergentes e inclusive para o Brasil. O Brasil foi um dos beneficiados dessa vinda de dinheiro lá dos Estados Unidos. Até porque a gente está ganhando por WO, né? Porque, sei lá, na Turquia está difícil, nos países que são pares nossos. A Turquia está difícil, na Rússia está difícil de mandar dinheiro, o México está difícil. Então, acabou meio que sobrou o Brasil aí, então veio muito dinheiro para o Brasil. Até por isso, nos últimos 18 meses, o dólar veio de 6,30 para 5, 5,10, né? Onde o dólar está agora. Mas, obviamente, os juros altos, né? Eles tiram a atratividade de ativos de risco, né? Tiram a atratividade de ativo que não paga rentabilidade. Então, assim, se os juros sobem nos Estados Unidos, o ouro, por exemplo, que não paga nada por mês, ele cai, né? As criptomoedas que não pagam nada por mês, caem. Se os juros caem, o ouro sobe, a cripto sobe. Na bolsa é um pensamento similar, né? Por que eu vou ficar tomando risco em ações se eu deixar o dinheiro no banco ele rende 15% ao ano, né? É difícil, né? Um negócio ele vai ter que render 25% ao ano para ser, né, melhor do que deixar o dinheiro no renda fixa. E acaba sendo um risco o risco ele fica descorrelacionado. Fica um risco muito grande por uma rentabilidade adicional não suficiente. Só quando o cara tem muito apetite por risco que ele vai. Mas assim, eu acho que os ativos aqui no Brasil ainda estão baratos, né? E dependendo de como as coisas andarem daqui para frente, se principalmente, né, o governo começar a ter mais responsabilidade fiscal, né, eu acho que assim, né, nós estamos no momento de eleição, então seja quem não interessa quem ganhar as eleições, o Brasil passa pela necessidade de ter uma reformulação fiscal. É preciso ter mais compromisso com as contas públicas. Exato. Sem isso, a bolsa fica muito difícil de subir. A dívida está lá em cima, né, Paulo? Sem isso, os juros não caem, a inflação continua pressionada, o dólar até pode voltar a ficar pressionado, e aí fica muito difícil da bolsa subir. Tem muitos investidores acompanhando, Pablo. Nós temos aí quase que uma tempestade perfeita, né? Cenário internacional complicado, guerra, Trump e seus efeitos malucos. E também temos eleição no Brasil. Exato. Tem candidato até prometendo, Pablo, acabar com a reforma tributária, revogar a reforma tributária. Não sei nem se isso é possível legalmente. Mas que tipo de conselho você daria para quem está acompanhando? Pé no chão, tranquilidade, calma, não fazer coisas muito arrojadas nesse momento, né? Ficar mais ali observando e esperar passar essa turbulência? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, é muito importante nenhum investidor estar alavancado nesse momento, né? Você tem, como você bem mencionou, dois grandes acontecimentos, né? Que são dois pontos principais que a gente tem as eleições em outubro
né, que trazem muita volatilidade para a Bolsa brasileira, e nós temos a guerra lá no Oriente Médio. Né? Já não é nem mais a guerra da Ucrânia, não é nem mais assim o risco do Trump invadir Venezuela, porque já invadiu, da China invadir Taiwan, que pode acontecer a qualquer momento. Né? É realmente essa guerra no Oriente Médio que fez com que o preço do petróleo disparasse. E não é só preço do petróleo, é preço dos fertilizantes, dos insumos de fertilizantes que são usados nos alimentos aqui no Brasil, que acabam acarretando, chegando lá no preço final do consumidor. Você tem, né, o aumento do custo dos combustíveis por causa do petróleo, você tem o aumento do custo do frete por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Na Europa, eles estão sofrendo muito com a inflação por conta do gás natural, que não passa só 20% do petróleo do mundo, lá passa 25% do gás natural do mundo. E a Europa está sofrendo com a inflação também. A Europa também exporta produtos, então acaba que também pressiona a inflação global e acaba pressionando a vida dos bancos centrais, faz com que todo mundo... As apostas viraram completamente mundo afora. Né? Alta de juros nos Estados Unidos, as apostas agora são de alta de juros nos Estados Unidos, alta de juros na Europa, alta de juros no Reino Unido, são as principais economias. Né? O Japão também não vive uma situação muito agradável também, então esperar a guerra, né, se supõe que eles estão, a qualquer momento, deve sair um acordo de paz que possa reabrir o Estreito de Hormuz. Mas a gente vê os Houthis atacando né, embarcações árabes no Mar Vermelho. Então, pode ser que piore. E se fechar o Mar Vermelho também? Aí vai piorar. Aí o petróleo vai para $150. Então, é um momento de tomar muito cuidado com a alavancagem. Né? É um momento de quem não tem apetite por risco ficar completamente fora. Né? E quem tem apetite por risco, não se alavancar. Pode ficar posicionado em alguns ativos estratégicos que você veja que tem alguma vantagem competitiva, mas não se alavanque, porque o solavanco pode vir de qualquer lugar. Perfeito. Pablo, muito obrigado pela tua... Um prazer, Fernando. Sempre uma honra estar com você. Papo aqui, vindo a Londrina. Vou te convidar até para ir no estúdio lá. Vamos lá sim. Eu vim aqui pro evento, né? Expo Time Out, um evento de empresários esplêndido, com muito conteúdo, divulgação, né? As palestras aqui muito boas, o Fabiano Zanzin aqui dando uma aula de gestão de empresa, de governança corporativa, de como blindar a sua empresa para atravessar momentos turbulentos com o menor sofrimento possível e como maximizar os resultados que você tem. Eu jantei com ele, com vários empresários aqui de Londrina e de fora, porque vem muita gente de fora aqui também, pessoal vindo de Maringá, pessoal vindo de um monte de lugar, né? E todos eles super satisfeitos, né, com o trabalho e o serviço que o Fabiano presta dentro das empresas deles, né, dobrando, em alguns casos, dobrando o faturamento deles em 18 meses. Assim, é algo muito grande. Então, é muito legal e espero voltar aqui no ano que vem. Obrigado, querido. E o programa Conexão Tarobá deste sábado vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana com outro convidado. Vai, Torinho! Tchau, tchau! Tchau, gente.